Ora, bem-vindos mais uma vez à Visão Imobiliária, uma rubrica em que todas as semanas exploramos aqui as novidades mais recentes do mercado imobiliário. E esta semana o que é que nós trazemos? Dois temas. Número um, os impactos que já estamos a sentir no mercado imobiliário da crescente percentagem da população que está a trabalhar parcialmente ou totalmente à distância. E depois um segundo ponto de umas recomendações da União Europeia para o crédito de habitação, que será que é relevante para o mercado português. Assim, olhando para o primeiro ponto, nós neste momento e após a pandemia temos um mercado de trabalho que estabilizou. E digo que estabilizou porque pós-pandemia estava uma percentagem muito grande da população que realmente trabalhava à distância, ou parcialmente ou totalmente, mas entretanto algumas empresas decidiram reduzir, outras decidiram aumentar. Neste momento, já com quase 5 anos deste regime levado mais a sério, temos alguma estabilidade no mercado de trabalho. E essa estabilidade diz-nos que 22% da população portuguesa que trabalha parcialmente ou totalmente à distância, ou seja, quase um quarto da população está a trabalhar à distância. E quais são os impactos que isto está a trazer para o mercado imobiliário? O primeiro impacto, e este é óbvio principalmente para mim como consultor imobiliário e para todos os meus colegas, é a renascida relevância dos escritórios, ou pelo menos o espaço para os escritórios, ou as soluções flexíveis que permitem ter um escritório em casa. O trabalhar em casa passou a ser uma realidade que antes de 2020 basicamente não existia ou pouco existia. E neste momento as pessoas, quando compram casa, querem aquele espaço extra ou pelo menos aquele cantinho extra que lhes permita ter algum tipo de espaço de trabalho. Esta é uma tendência que acompanhou também a tendência da necessidade de maiores varandas ou de espaços de jardim que veio com a pandemia. Esta questão do escritório normalmente exige uma tipologia maior, que é interessante o facto de ter surgido na mesma altura em que, devido ao aumento do custo de construção, a construção foi exatamente no sentido contrário, que foi começar a construir tipologias que cada vez têm menos área, e daí às vezes é difícil encontrarmos aqui um consenso entre procura e oferta. O segundo impacto que este aumento da percentagem da população que está aqui a trabalhar parcialmente ou totalmente à distância é a percentagem de espaços de coworking que começaram a aparecer no mercado e que acabam por estar a crescer em número, a ocupar cada vez mais imobiliário comercial. Isto vem de uma necessidade destas 22% da população que trabalha totalmente ou parcialmente à distância, que muitas delas não têm a capacidade, ou pelo menos descobriram que não têm a capacidade de trabalhar da forma mais eficiente possível quando estão em casa. E então preferem ter um espaço que até pode ser perto de casa, mas que é um espaço de trabalho, não é um espaço onde terão as distrações de casa. E estes espaços têm sido um sucesso. No fundo, são espaços normalmente em open space, com vários lugares de mesa, que no fundo acabam por cobrar uma renda relativamente baixa para uma pessoa ter ali todos os dias o seu local de trabalho. É impressionante o número crescente destes espaços que estão a surgir. Aliás, a rentabilidade destes espaços também é bastante interessante, e conheço pessoalmente casos em que outro tipo de comércio foi literalmente emburrado para fora de certas zonas por causa da concorrência que estes espaços de coworking trazem para o mercado. Ou seja, acaba por ser interessante todos os impactos que vieram desta crescente relevância do trabalho à distância. O segundo ponto desta semana são aqui algumas recomendações da União Europeia relativamente ao crédito de habitação. E de onde é que vêm estas recomendações? No fundo, vêm do facto da União Europeia começar a achar que se está a exagerar um bocado e que a facilidade de concessão do crédito de habitação que está de certa forma também a inflacionar os mercados imobiliários. Não posso dizer que não concordo. A verdade é que a União Europeia aconselha para controlar mais os limites do o que é que determinada pessoa tem acesso em termos de financiamento, para apertar mais as taxas de esforço. Atualmente Portugal está num pouco de contraciclo face a estas medidas, porque tem facilitado muito aos jovens, e por isso é que temos um mercado que no último ano cresceu mais de 19%.
Interessante também acompanhamos neste processo em que a União Europeia, na minha opinião, e volto a referir, bem quer, de certa forma, limitar a concessão de crédito, ou pelo menos ter as portas um bocadinho mais fechadas para metermos algum travão na escalada de preços, o que será sempre bom no final do dia para a população. Por exemplo, nos Estados Unidos está a acontecer exatamente o oposto. A administração de Trump quer neste momento passar a duração total do crédito de 30 anos para 50, o que basicamente vai fazer com que as pessoas possam adquirir casas por muito mais dinheiro, porque diluem o preço da habitação, mas na minha análise, obviamente, isso será uma medida que só vai inflacionar o mercado. A União Europeia está a pensar bem, resta saber como é que Portugal vai reagir, considerando que as medidas que tem tomado acabam por ser um pouco contrárias a estas recomendações da União Europeia. Fica assim o resumo das novidades desta semana e até para a semana. E obrigado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever